Em exame na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o projeto de lei do Senado, PLS número 189 de 2016, do senador Telmário Mota, que autoriza a concessão de rebate e bônus de adimplência em operações de crédito rural contratadas ao amparo dos grupos A e AC do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, para produtores rurais do Estado de Roraima. O artigo 1º autoriza a concessão de rebate até 80% do saldo devedor, atualizado para liquidação das operações de crédito rural de investimento e custeio contratadas até dezembro de 2015 por produtores rurais do Estado de Roraima com risco do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, ou da União, atribuindo ao Conselho Monetário Nacional a regulamentação do benefício. O artigo 2º, por sua vez, estabelece condições para a concessão de bônus de adimplência de até 50% sobre cada parcela vincenda paga até a data de vencimento em substituição ao bônus de adimplência contratual, caso haja negociação da operação de crédito rural. De acordo com a proposta, para ser elegível aos benefícios de que tratam os artigos 1º e 2º, a operação de crédito deve ter sido contratada ao amparo dos grupos A e AC do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, bem como está em situação de inadimplência na data de publicação da lei a que der origem o PLS número 189 de 2016. O artigo 3º dispõe que os custos decorrentes dos rebates e do bônus de adimplência de que trata o PLS serão suportados pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, quando os respectivas operações forem lastreadas por recursos do Fundo ou pela União nos demais casos. O artigo 4º autoriza o CMN a definir bônus de adimplência de até 50% para as operações do Grupo A, do PRONAF, e o artigo 5º, por fim, estabelece a vigência da futura lei a partir da data da sua publicação. Na justificação do PLS, o autor lembra que a estiagem sofrida por municípios do Estado de Roraima trouxe prejuízos aos produtores rurais, comprometendo a capacidade de pagamento dos mutuários do PRONAF e, por consequência, resultando na elevação dos índices de inadimplência nessas operações de crédito. Dessa forma, o projeto propõe uma solução que visa a incentivar a renegociação das dívidas rurais dos grupos A e AC do PRONAF para as operações contratadas até dezembro de 2015 no Estado de Roraima. O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo e de Assuntos Econômicos, cabendo a última decisão terminativa. Não foram apresentadas emendas no prazo regimental. Análise. Compete à CDR, nos termos do regimento do Senado, opinar sobre proposições que versem sobre políticas de desenvolvimento regional, assim como incentivos voltados para o desenvolvimento regional. Os grupos A e AC do PRONAF, contemplados pelos benefícios previstos no PLS em análise, abrange, nos termos do Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, os assentados pelo Programa Nacional da Reforma Agrária e os beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Conforme já assinalado nesta comissão, são conhecidas as dificuldades financeiras dos agricultores familiares de diversas regiões, sobretudo quando suas lavouras restam assoladas por adversidades climáticas, lamentavelmente cada vez mais frequente em nosso país. O PLS é, portanto, meritório, pois dá solução ao caso específico dos produtores do Estado de Roraima, que amargaram em 2015 a pior estiagem no período de 17 anos naquele Estado. O relatório anteriormente apresentado perante a CDR pelo senador Fernando Bezerra Coelho, mas que não chegou a ser votado na comissão, apontou, contudo, para a existência de dificuldades quanto à estimativa do impacto fiscal da medida proposta pelo PLS e para o fato de que o Poder Executivo poderia promover a renegociação sem a necessidade de lei. Além disso, no referido relatório, alega-se que a matéria estaria prejudicada em virtude da promulgação da Lei 13.340, de 28 de setembro de 2016, que resultou na conversão da medida provisória número 733, de 14 de junho de 2016, e que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural.
No que tange à escassez de dados oficiais a impedir a estimativa do impacto fiscal de medidas semelhantes à do PLS, situação que, aliás, já foi bem caracterizada pelo senador Fernando Bezerra Coelho, entendemos que esse fato não constitui óbice à aprovação do PLS, pois é necessário que se leve em consideração uma característica singular dos projetos de lei que tratam da renegociação de créditos rurais: o fato de que as informações relativas a essas operações estão protegidas pelo sigilo bancário, do que trata o artigo 1º da Lei Complementar número 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e da outras providências. Desta forma, apenas o Conselho Monetário Nacional, órgão do Poder Executivo, com competência normativa em relação ao crédito rural, nos termos do artigo 4º da Lei 4.829, de 5 de novembro de 65, que institucionaliza o crédito rural, com o assessoramento do Banco Central do Brasil. Em suas deliberações, tem condições práticas de adequar a operacionalização das normas legais do crédito rural à disponibilidade orçamentária e financeira da política de crédito rural. Mesmo nos projetos de iniciativa do Poder Executivo, pode-se observar que o momento da verificação do cumprimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal em matérias que tratam da renegociação de operações de crédito rural e é a de operacionalização da norma e não o de sua elaboração. A título de exemplo, na exposição de motivos de 14 de junho de 2016 e que acompanha a MPV número 733 de 2016, o ministro do Estado da Fazenda, senhor Henrique de Campos Meireles, afirma o seguinte: no que se refere ao cumprimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, cumpre informar que o Poder Executivo atentará para o limite orçamentário e financeiro no momento de estabelecer as condições para adesão e ressarcimento por ocasião da edição dos decretos de regulamentação previsto na presente proposta. A solução adotada no caso da MPV é que também é aplicável ao PLS em comento, viabiliza o processo legislativo e atende à finalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendimento diverso no sentido de se exigir a estimativa de impacto fiscal previamente à operacionalização da norma, no caso da medida relativa à renegociação de operações de crédito, resultaria na total impossibilidade de se legislar acerca do crédito rural do país. O que acredito não está de acordo com o princípio democrático de nossa Constituição, pois significaria subtrair do debate legislativo esse relevante tema da vida pública. Superada essa questão, também não podemos concordar com o argumento de que a promulgação da Lei nº 3.340, de 2016, deu resposta ao problema para o qual o PLS em análise pretende oferecer solução. Embora a Lei 3.340, de 2016, possa beneficiar, em tese, o público-alvo do PLS número 189, de 2016, as condições de elegibilidade aos benefícios previstos em ambos os instrumentos são bastante distintos no que concerne à data de contratação das operações de crédito rural a serem beneficiadas. Enquanto o PLS visa a permitir a concessão de rebate para liquidação e de bônus de adimplência para renegociação de operações contratadas até dezembro de 2015, a Lei 13.340, de 2016, contempla apenas as operações contratadas até 31 de dezembro de 2011. Além disso, para obter os percentuais mais elevados de rebate de bônus de adimplência, respectivamente 85% e 70%, para os municípios da área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, é necessário que a operação tenha sido contratada até 31 de 12 de 2006. Verifica-se assim que as medidas previstas na Lei 13.340, de 2016, são bastante distintas daquelas que o PLS em análise pretende implementar, o que afasta a tese de prejudicialidade. Por fim, entendemos que o fato de já haver embasamento legal para que o Poder Executivo tome a iniciativa de renegociar as dívidas de que trata o PLS, com fundamento no artigo 5º-A da Lei 8.427, de 27 de maio de 1992, não obsta o prosseguimento do presente PLS, pois ainda que o Poder Executivo promova a eventual negociação,
a aprovação do PLS número 189 de 2016 teria o condão de dar maior segurança aos mutuários quanto ao direito subjetivo à obtenção das condições favoráveis para a renegociação e a liquidação do que trata o projeto. Nesse sentido, em vista do exposto, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 189 de 2016, de autoria do senador Telmário Mota. Era esse o nosso voto e o nosso parecer, senhora presidente. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Vamos agora em votação. Senhores senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontra. A matéria vai agora à Comissão de Assuntos Econômicos para ser apreciada em decisão terminativa. Parabéns ao senador Telmário pela autoria, à senadora Ângela pela relatoria.